volume, pressão, temperatura. Uma hora algum desses vai ficar constante e a gente vai transformar o gás. Fique aqui agora para entender as transformações gasosas com suquita. E é isso aí, bora já começar entendendo cada uma dessas transformações, começando pela isovolumétrica, e o nome já está dizendo, a gente vai manter o mesmo volume antes e depois. Então vem cá. Na transformação isovolumétrica, o que é que a gente vai ter? Vai ter um gás aqui, numa situação antes, e vamos levar ele a uma situação futura, uma situação depois. Ou seja, daqui para cá, o que é que vai ter em comum? O volume aqui vai ser o mesmo volume aqui. O volume inicial é igual ao volume final. Então, a gente tem que lembrar que PV é igual a nRT. De vermelho eu vou marcar aqui as coisas que estão constantes, que no caso agora vai ser o volume e o número de mols do gás, e a constante vai ser constante. Então, esses três caras vão ser constantes. Então, tudo que tiver de vermelho, tudo que não variar, eu vou botar aqui juntinho para um lado. Então, ficou P igual a NR sobre VT. Veja que esse cara aqui, ó, NR sobre V, é tudo constante, não muda. Então, eu posso escrever que a pressão é igual a uma constante vezes a temperatura. E a gente pode fazer essa análise aqui, ó. Se a pressão é igual a uma constante vezes a temperatura, isso é como se fosse uma reta Y igual a vezes X, em que X é a temperatura e Y é o P. Então, a gente já pode imaginar esse cara aqui. E olha que engraçado, se a gente traçar um gráfico P por T, isso daqui vai ser uma reta que nasce na origem, ó. P igual a K vezes T. E esse cara aqui, esse alfa, lembra que a tangente de alfa não é o coeficiente angular? Nesse caso aqui, o coeficiente angular é esse K. Então, para esse alfa aqui, ó, a tangente de alfa vai ser esse K, que vale NR sobre V. Então, analise bem, ó. Esse foi a tangente de alfa que a gente achou para cá. Vê só, eu tenho duas situações aqui. Uma transformação X, que eu tenho um volume Vx constante, e uma outra transformação Y, um volume Vy. Qual dessas transformações, qual desses volumes é maior que o outro? Veja, quanto maior a tangente, quanto maior o coeficiente angular, menor vai ser o volume. Veja que eles são inversamente proporcionais. Então, ó, quem tem maior ângulo vai ter menor volume. Então, esse cara aqui é menor e esse cara aqui é maior. Então, nesse caso, a gente pode dizer que o Vy é menor e o Vx é maior. Mas numa situação mais simples, numa situação de conta que possa vir aparecer, a gente sabe que numa situação inicial e final, para o gás, eu tenho que P sobre T é igual a P sobre T final. Vimos a isovolumétrica e agora bora ver como é parecida a transformação isobárica. Então vem ver aqui. Na transformação isobárica eu vou ter o gás e eu vou levar ele de uma situação inicial até uma final, mantendo a pressão constante agora. A pressão é constante. Ou seja, a gente não sabe que P0 V0 sobre T0 é igual a PV sobre T o final. Se a pressão é constante, ela inicial é igual a final. Então, em uma situação de antes e depois, a gente vai usar o quê? Volume sobre temperatura inicial igual a volume sobre temperatura final. Então, é isso daqui que a gente usa. Bora fazer uma análise um pouco mais aprofundada, como a gente fez na isovolumétrica. PV igual a nRT. De vermelho eu deixei os constantes, agora a pressão é constante. Se eu passar todo mundo para cá, quem é que fica? Só os constantes, então V é igual a 1K constante vezes T. Então veja que se V é igual a K vezes T, Y é igual a X. Um gráfico do tipo V por T vai ser uma reta que nasce na origem
E o coeficiente angular, ó, essa tangente de alfa, vai ser justamente o K, que é o NR sobre P. Então, fazendo aquela mesma análise, quem é maior? Esse cara aqui é a pressão Px ou a pressão Py? Ó, maior o coeficiente angular, menor a pressão. Então, quem tiver maior alfa vai ter a pressão menor. Da mesma forma, então essa Px é maior. Se a gente for desenhar no gráfico aqui, como a pressão é constante, o gráfico de P pela temperatura vai ser constante também. Então aqui é o Px e aqui constante temos o Py. Bora tentar entender agora rapidamente a isotérmica, ou seja, quando a temperatura está constante. Vai ser um pouquinho diferente, mas bora seguir o mesmo raciocínio. Ó, então, primeiro caso, aquela questão simples, do antes e depois. P0 V0 sobre T0 não é o PV sobre T? Se a temperatura é constante, ela inicial é igual à final, então eu posso cortar. Então eu sei que P0 V0 é igual a PV. Eu uso isso. Bora fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Ó. PV igual a nRT. PV, agora o T também é constante, por isso que eu deixei ele de vermelho. Então, P vezes V é igual a constante. Então, o P é igual a uma constante vezes 1 sobre V. Se a gente fizer essa análise aqui, ó, de P igual a uma constante vezes 1 sobre V, é como se fosse um Y igual a uma constante vezes 1 sobre X. Isso vai dar como se fosse uma hipérbole. E é essas hipérboles que a gente usa como as isotermas. Ou seja, cada ponto sobre uma reta aqui está sob a mesma temperatura. Por exemplo, 300 Kelvin, 200 Kelvin, 100 Kelvin. Então esse é o segredo. Quanto mais para cima, quanto mais afastado aqui eu estou nas isotermas, eu tenho maiores temperaturas, ok? Então, por exemplo, se eu estiver aqui tratando de um aumento de pressão, aqui assim, eu estou aumentando minha temperatura nesse caso, passando de uma isoterma para outra. Então, quando eu tenho uma transformação isotérmica, eu estou trabalhando em cima de uma só reta dessa. Ó. Então, eu tenho uma situação inicial aqui no ponto A e uma situação final aqui no ponto B. Ela vai de A para B na mesma temperatura, ok? Bora fazer uma questão só para dar uma treinada em cima disso, usando mesmo os equacionamentos, para a gente ver como é que funciona. Uma amostra de gás perfeito ocupa um recipiente de 10 litros a pressão de 1,5 atm. Essa amostra foi transferida para outro de 15 litros, mantendo a mesma temperatura, ou seja, uma isotérmica. Qual a nova pressão? Lembra aqui, ó, P0 V0 sobre T0 é igual a PV sobre T. Se a temperatura final é igual à inicial, então ó, posso cortar aqui. E a gente viu que P0 V0 é igual a P vezes V. Então, ó, quem é a pressão inicial? Veja que no início a gente tem uma pressão de 1,5 atm e um volume inicial de 10 litros. E no final a gente vai transferir para um volume final de 15 litros e a gente quer saber justamente essa pressão final. Então, 1,5 vezes 10 é igual a P vezes 15. Esse P aqui vai dar justamente 1 atm. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com seus colegas, tá chegando aí essa parte termodinâmica, tá apertando essas transformações. Compartilha, aproveita o conteúdo e valeu!